uma alegria estar aqui mais esta noite para o nosso próximo passo através do caminho da Sagrada Escritura, aprendendo um pouquinho, rezando com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é Espírito e vida, é a Palavra que nos guia, nos guarda, nos orienta e é para nós, sobretudo, Palavra de vida e salvação. É a Palavra do Senhor. Vocês devem se lembrar, nós estamos fazendo um caminho através do Antigo Testamento. Recebi algumas mensagens essa semana pedindo que a gente possa aprofundar alguns aspectos do Antigo Testamento. Eu estou analisando essa possibilidade porque o nosso objetivo é chegar ao Novo Testamento e estudar um pouco do Evangelho segundo São Mateus, que é o Evangelho indicado pela liturgia para esse ano. Nós estamos no ciclo litúrgico A, no ano A, e o Evangelho lido mais vezes, pelo menos nos domingos, é sempre o Evangelho de Mateus, sobretudo nos domingos do tempo comum. Mas até chegar lá nós vamos percorrendo todo o Antigo Testamento. Então eu estou analisando a possibilidade da gente conhecer um pouco alguns aspectos e aprofundar alguns aspectos. De qualquer modo, nós estamos entrando agora no bloco dos livros históricos. Já entramos, aliás, no vídeo passado nós conhecemos um pouquinho do livro de Josué e dos Juízes, e hoje vamos ver sobre o livro de Ruth. Eu quero fazer um pouquinho uma retrospectiva para a gente se localizar. Vocês devem se lembrar que no outro vídeo eu mostrei um pouquinho alguns mapas e o caminho que os israelitas fizeram, os judeus fizeram, desde o Egito até a Terra Santa. Na verdade, há alguma coisa importante aí dizendo. Vocês devem ter percebido que eu falei o termo israelitas e depois os judeus. Na verdade, os nomes são nomes que vão se misturando ao longo da história. Israel vem do nome que Jacó recebe do próprio Deus depois de uma luta com Deus. Ele passa a se chamar Israel. Na Sagrada Escritura, quando alguém tem uma mudança muito radical de vida ou no jeito de ser, de se portar, essa mudança é evidenciada até pelo nome também. Então Jacó passa a se chamar Israel. Daí vem o nome israelitas, os descendentes de Jacó. Os judeus também são um outro nome que tem relação com o nome de Judá, que é um dos filhos de Jacó. E a gente pode até depois aprender quando é que começam a ser usados esses nomes. Tem também o nome Hebreus, vem de Rapiru, que é um termo em outra língua. Depois, quem sabe, nós podemos aprofundar isso aí para aprender um pouquinho. Mas a retrospectiva que eu gostaria de fazer é lembrando que o caminho que o povo de Deus faz da libertação, eles saem do Egito, atravessam um braço do Mar Vermelho, que atualmente, olhando no mapa, é ali o Golfo de Suez, e depois é um braço do Mar Vermelho. Eles atravessam ali aquele braço e descem pela Península do Sinai. Na verdade, fazem uma grande volta. Teria um caminho mais curto, mas, segundo os estudos, e também porque Moisés recebe as tábuas do Monte Sinai, eles descem pela Península do Sinai e daquela parte em diante vão subindo geograficamente até chegar na região de Canaã. Uma pessoa me disse quanto tempo o povo de Deus levou para fazer esse caminho. Em torno de 40 anos. É o tempo de uma geração, porque precisava que a mentalidade do povo mudasse. A estrada é também uma estrada interna, não é só a estrada externa, mas é também um caminho interno que eles precisam fazer para mudar de mentalidade, para aprender os valores que são ensinados por Deus. Estão chegando em Canaã. Eu lembrei que no livro de Josué, quando Moisés morre, eles estão chegando perto das estepes de Moabe, as planícies de Moabe. Ali, naquelas planícies, eles estão diante da cidade de Jericó, que fica na margem oeste do Rio Jordão. Jericó, então, está mais próximo do Mediterrâneo. Na parte leste do Rio Jordão está o que hoje é o país da Jordânia. Eles vão tomar Jericó, que é uma das cidades dominadoras da região, para depois terem posse da Terra Santa. O livro de Josué
a história de Josué começa a se passar naquela região geográfica e naquele momento. Vocês vão perceber por que saber um pouco da terra de Moabe é importante para nós. Depois nós entramos no livro dos Juízes, que foi um intervalo entre a liderança de Josué e depois a monarquia. Vários juízes guiam, governam, organizam, legislam sobre a nação de Israel. Entre eles nós destacamos alguns que são mais conhecidos, como Gedeão, como Débora, como Jefté, como Sansão. Conhecemos um pouco a história de Sansão. E lá para o finalzinho da presença dos juízes, nós vamos ter Samuel, que tem uma característica particular. É Samuel quem irá ungir o primeiro rei de Israel e o segundo rei de Israel. Nós vamos ver aqui um pouquinho, porque depois nós vamos entrar no bloco do livros históricos, vamos ver um pouco sobre o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, o primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis. É depois de Samuel que começa a monarquia, ou no período de Samuel. Logo depois de Josué, na Bíblia Sagrada, vem o livro de Ruth. Nós vamos perceber que esses livros não são colocados também cronologicamente, objetivamente, de acordo com os acontecimentos, com o tempo dos acontecimentos. O livro de Ruth começa com a família de Elimeleque, que é um israelita que num tempo de fome ali, na região de Canaã, eles já estão habitando Canaã, já estão habitando a terra prometida. Ele é israelita, ele com a sua esposa e 2 filhos, sua esposa se chama Noemi. Elimeleque vai começar a emigrar para as planícies de Moabe. Num tempo de carestia, ele muda de terra, procura um terreno onde tem um pouco mais de possibilidade para sobrevivência. Ele é um migrante. Com a sua esposa Noemi e os 2 filhos, os filhos são Quelion e Mahalon, eles vão morar nas planícies de Moabe. Lá nas planícies de Moabe, passa o tempo, acaba morrendo Elimeleque e fica Noemi com seus 2 filhos. Eles se casam, eles esposam 2 mulheres moabitas, e moabitas vêm das planícies, das estepes de Moabe. As mulheres são Ruth e Orfa. O livro que nós estamos vendo hoje é Ruth. O personagem principal do livro de Ruth é exatamente essa mulher. Nós vamos entender por que esse livro foi escrito. Alguns dizem que ele foi escrito por Samuel, outros dizem que foi um personagem anônimo da nação de Israel, mas ele vai contar um pouco a saga dessas mulheres que acabam ficando sozinhas, todas 3 viúvas. Depois da morte de Elimeleque, eu disse, os filhos de Elimeleque, que são Mahalon e Quelion, esposam 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa, e Noemi, a sogra, ainda está com eles. Acabam morrendo os 2 filhos de Noemi e ficam as 3 mulheres viúvas. Ora, numa nação muito patriarcal, onde a presença feminina é um pouco mais anônima e as mulheres são mais desprotegidas, elas deveriam procurar uma maneira de se proteger de novo. Vou voltar para a casa dos familiares, e aí quando a gente diz os familiares, é voltar para a sua tribo de origem. Eu lembro que Noemi veio de Israel, de Canaã, com seu marido Elimeleque, foi migrante, e Ruth e Orfa são moabitas, elas estão na região onde as tribos delas moravam. É exatamente isso que Noemi faz. Ela se volta para as 2 noras e diz, agora então, vocês devem voltar para as casas dos pais de vocês, do povo de vocês, e eu vou voltar para a minha terra. E assim decide Orfa e parte para reencontrar o seu povo, a sua tribo. Ruth, ao contrário, como já tinha uma ligação, inclusive afetiva, com Noemi, Ruth tem uma palavra bonita. A palavra de Ruth é, eu vou permanecer contigo, Noemi. Essa é a sua sogra. Eu vou adotar o povo de Israel como meu povo, o Deus de Israel como meu Deus. Daqui para frente, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Noemi decide voltar para a terra de Canaã e as 2 vão para Belém. É muito importante a gente entender por que elas voltaram para Belém, porque de Belém nascerá o rei de Israel.
de Belém virá o rei Davi, elas são ancestrais do rei Davi. Eu queria registrar que Ruth é a terceira mulher que aparece na genealogia de Jesus, lá no Evangelho de Mateus. Lembra as outras duas mulheres? Rapidamente. A primeira é Tamar, que era nora de Judá, um dos filhos de Jacó. A segunda mulher que aparece na genealogia de Jesus é Raabe, que morava em Jericó, próximo aos muros de Jericó. Raabe era prostituta. A terceira mulher que aparece na genealogia de Jesus é Ruth, com uma característica também complicada em Israel, e especial. Ela era estrangeira, ela não era israelita, ela é moabita. Mas Ruth decide adotar no seu coração o povo de Israel como seu povo, o Deus de Israel como seu Deus. E as duas voltam, Ruth e Noemi voltam para Belém e vão morar lá. Ali mora a parentela de Elimeleque. Ele era de origem daquela região. E chegando naquela região, Noemi era uma mulher conhecida, os parentes de Elimeleque a conheciam, as pessoas ficam admiradas de ver aquelas duas mulheres corajosas que resolvem tocar a vida e ir adiante como era possível. Claro que amparadas ali pelos parentes. E Ruth descobre um campo de ceifeiros, lugar onde estão colhendo trigo, de um fazendeiro com várias posses na região de Belém, que se chamava Booz. Ela pede permissão à sua sogra Noemi para ceifar, para recolher as espigas de trigo que caíam das mãos dos ceifeiros. Tinham várias pessoas que faziam isso, sobretudo os mais pobres que passavam dificuldade, ficavam recolhendo os restos que sobravam nos campos. Ruth, nessa condição que ela está vivendo, ela pode ser comparada a muitos catadores hoje. Ela começou a sobreviver, ela e Noemi, a sua sogra, a sobreviver das migalhas que ela recolhia no campo. Os ceifadores iam fazendo os feixes de trigo e deixavam cair alguns espigas de trigo, ela ia recolhendo lá nos campos daquele homem rico e sobrevivia dessas migalhas. Depois, ali, Booz irá identificar a sua parentela com Elimeleque, com Noemi, que era a viúva de Elimeleque. Ele se encantará por Ruth e a esposará. Ruth e Booz terão um filho que se chamará Obed. Obed será o pai de Jessé. Jessé será o pai do rei Davi. E o rei Davi dará também uma grande continuidade, uma grande descendência para a história de Israel, de onde nascerá Jesus. A gente pode dizer que Ruth é a bisavó do rei Davi e Booz é o bisavô. A ascendência e descendente são tratadas sempre de acordo com as figuras masculinas, mas eu estou destacando que lá na genealogia de Jesus, onde muitos nomes de homens aparecem, Mateus quis colocar 5 nomes de mulheres. Ruth é a terceira mulher, uma moabita, uma estrangeira, que abraçou a história de Israel e abraçou o Deus de Israel como seu Deus. Abre sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 2. Nós vamos rezar esse texto bíblico, meditar com ele um pouquinho, alguns minutinhos só, mas para a gente aprender o exercício da leitura orante da Palavra de Deus. No capítulo 2, versículos de 8 a 12. De 8 a 12, vamos fazer a leitura orante da Palavra de Deus, cantando o Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai
Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Lendo o texto bíblico proposto para essa nossa leitura orante da Bíblia, nós vamos ler no capítulo 2 do livro de Ruth, dos versículos 8 ao versículo 12. Está escrito assim: Então Boaz disse a Ruth: Escuta, filha, não vás respigar em outro lugar, não saias daqui e não te afastes das minhas terras. Presta atenção nas terras em que os homens ceifam e segue as respigadoras. Deixa uma ordem aos meus servos para que não te perturbem. Quando tiveres sede, vai onde estão os cântaros e bebe. Bebe do que os servos tirarem. Ruth se curvou, prostrou-se diante dele por terra e lhe disse: Sou uma estrangeira. Por que encontrei graça diante de ti e te interessastes por mim? Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra, depois que teu marido morreu. Deixaste teus pais e tua terra natal, e viestes viver com gente desconhecida. O Senhor te pague essa boa ação. O Deus de Israel, sob cujas asas viestes refugiar-te, te recompense com acréscimos. Na leitura orante da Bíblia, o primeiro passo é a leitura do texto. E eu começo a memorizar, a recompor na minha mente o que é que o texto está dizendo. O texto está mostrando um diálogo de Boaz e Ruth. Ele fica conhecendo Ruth, diz para ela permanecer nas suas terras e que ela pode ceifar. Aliás, que ela pode respigar, como outros respigadores estão fazendo, que ela pode servir da água dos servos, lá nos cântaros onde a água é armazenada. E Ruth se admira com tal bondade na sua direção. Ela pergunta por quê? E ele diz: é por causa daquilo que você fez em benefício de Noemi, a sua sogra. Eu fiquei sabendo que você deixou o seu povo, os seus pais, e veio viver sob as asas, olha que imagem bonita, sob as asas do Deus de Israel. O que é que o texto diz? Quais os personagens? Ruth, Boaz, as espigadoras, a sogra que é recordada e o Deus de Israel que cobre com suas asas. O segundo passo na leitura orante da Bíblia: o que é que o texto diz a mim? A mim, Padre Geraldo, hoje. O que é que esse texto está dizendo a você? Olhando a carestia dessa mulher, a humilhação de ter que viver de migalhas, olhando os que estão trabalhando e têm emprego, olhando a fartura dos campos daquele homem rico, a bondade daquele homem que recorda a atitude de Ruth, olhando a recordação por parte dele daquilo que Ruth fez. Isso diz alguma coisa na minha vida, aquilo que eu estou vivendo hoje, a minha condição. O que é que está dizendo esse texto para você, na sua vida? Terceiro passo na leitura orante: o que é que o texto me ajuda a dizer a Deus? O texto tem a sua estrutura. Na sua estrutura o texto diz alguma coisa a mim. Agora é o momento de dizer alguma coisa para Deus.
qual oração eu posso dirigir a Deus agora a partir desse texto bíblico? Qual oração você pode dirigir a Deus? As tuas asas, ó Deus, têm sido refúgio e proteção para mim. Nas situações mais difíceis, eu senti a tua proteção. Eu te agradeço as oportunidades, as pessoas que eu tenho encontrado na estrada da minha vida. Te agradeço a possibilidade do alimento, que às vezes é difícil conquistar, a possibilidade da água, e te peço que não me falte a graça do trabalho. Abre, ó Deus, a possibilidade de conseguir uma maneira de ganhar a minha vida com dignidade. E ampara os que, como Ruth hoje, estão passando necessidade. Ampara essas pessoas e coloca no caminho delas homens e mulheres bons que possam ajudá-los a superar a situação que estão vivendo. O último passo da leitura orante, da meditação bíblica, é contemplar a realidade que está em volta de mim. E o que é que eu vou fazer? Qual atitude eu vou tomar a partir do que o texto me ajudou a rezar? Como eu consigo enxergar a vida das pessoas que estão em volta? O que é que eu posso oferecer? Em que lugar, em que situação relativa ao texto eu estou hoje? Eu sou um proprietário? Eu sou um trabalhador? Eu tenho possibilidades? Eu posso oferecer? Eu lembro a oferta da água, a oferta do alimento. Eu tenho parentes. Eu estou me recordando de alguém que tomou uma decisão de mudar a vida completamente para ajudar outra pessoa. O texto me ajuda a olhar a realidade que está em volta de mim. Com essa meditação bíblica e com esse estudo que nós fizemos hoje através do livro de Ruth, que nós encerramos esse nosso encontro. E eu invoco sobre você, sua casa, sobre o seu caminho de vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.